Oi, gente, bem-vindas à nossa segunda aula. Primeiramente, eu gostaria de pedir desculpas do atraso, mas como algumas de vocês devem saber, eu estava em São Paulo acompanhando as gravações de pilotos de Garotas de Domingo, então eu não pude gravar e eu fiquei um pouco enrolada. Hoje a gente vai falar sobre um assunto primordial antes de você escrever sua fanfic. Antes, prestem bem atenção. Roteiro. Alguém já fez roteiro para uma fanfic? O que é o roteiro? O roteiro, ele é uma organização das suas ideias para te ajudar na hora de escrever, para não rolar aquele bloqueio básico, tipo, não sei o que vai acontecer agora. Você vai sentar um dia e vai simplesmente colocar todas as ideias que você tem em uma ordem e tentar desenvolver novas. Minha cola está aqui do meu lado e já expliquei o que é um roteiro. É a base da sua história, é dali que você vai tirar todas as ideias, você vai colocar suas ideias ali, mas é ali que vai ficar descrito como você vai realizar o desenvolvimento da sua história, dividir por capítulos e tudo mais. Como que a gente pode fazer um bom roteiro? A dica do bom roteiro é sempre pecar pelo mais. Não adianta você querer fazer um roteiro e colocar no capítulo 1 ela vai à padaria. Tá, pode colocar? Pode. Mas se você tem na sua cabeça que na padaria ela vai ter uma conversa interessante com o padeiro, escreve sobre a conversa. Ah, fulana foi na padaria, conversou com o padeiro sobre o tamanho dos pães que ele faz. Entendeu? O segredo é sempre pecar pelo mais. Se ela vai à padaria e tem uma conversa com o padeiro, você coloca a padaria, que ela foi à padaria a conversar com o padeiro. Então, é por aí. O meu exemplo foi péssimo, mas é por aí, gente. Então, não fica com medo de, tipo, vou perder muito tempo fazendo roteiro. Porque você vai perder muito tempo fazendo roteiro, mas depois, quando você estiver escrevendo, esse tempo que você perdeu vai ser simplesmente precioso pra você. Porque você não vai ter que pensar tanto assim na hora de escrever. Na hora de escrever a gente tem que pensar tantas coisas. E vai ser um trabalho a menos pra você naquela hora. Então é sempre pelo mais, é sempre o exagero. Exagere mesmo. Eu tenho resumos de capítulos meus que tem quase uma página. O Terricel, por exemplo, que acho que eu já falei de Terricel na aula passada, porque é o que tá acontecendo agora, né? Os resumos são de 2 em 2 páginas. Porque não é dividido por capítulo, é dividido por tópico. Então cada tópico, na hora de escrever, costuma dar 2, 3 páginas. E o resumo de cada tópico costuma ser meia página. A maioria deles tem meia página. Então, tipo, eu tenho meia página de resumo. Tá tudo exemplificado ali o que eu vou fazer naquelas 3 páginas. Tudo mesmo. Então é isso que tem que ser feito. Por mais que seja complicado no começo, quanto mais você fizer isso agora no roteiro, mais fácil vai ser pra você na hora de você escrever. Continuando. Eu não sei se são só esses tipos que existem, mas são os 3 que eu conheço, os tipos de roteiro, que é o por cena, o por tópico e o corrido. Eu gosto muito, na verdade, de todos eles. Eu uso o corrido, mas o por cena é assim. Você vai colocar basicamente o que vai acontecer. Seu capítulo pode ter, sei lá, 5, 6 cenas. Você não precisa pensar se ele vai ter 5 ou 6 cenas. Eu penso porque eu sou retardada mental. Mas enfim, eu botei um exemplo aqui, deixa eu ver. Ai, gente, é um roteiro de Futuro do Pecado. Eu não vou fazer isso pra vocês, não. Ai, que horror. Enfim, por cena, você coloca exemplificar as cenas que vão acontecer. O por tópico... vamos começar por tópico, porque o tópico ele é mais simples. Ele é tipo... É bem resumidinho. Não é o que eu recomendo, mas sei lá, se você tem facilidade de lembrar o que você quer, ou se você ainda não tem tanta coisa, você pode começar fazendo pelo por tópico e depois ir aumentando. Por tópico é tipo assim... Vamos voltar pra Menina e a Padaria, porque eu não vou ler meu resumo de Frutos do Pecado, porque eu tenho muita vergonha disso.
a menina vai à padaria, beleza. O que ela vai fazer na padaria? Ela vai comprar um pão, vai comprar um sonho e depois ela vai pegar um ônibus porque ela tem que ir para a faculdade. O por tópico seria: fulana vai à padaria, fulana compra um pão e um sonho, fulana pega um ônibus, fulana vai para a faculdade. Tudo isso por tópico. O por cena é o seguinte: a cena da padaria toda é uma só. Entendeu? Porque ela está ambientada. Então, fulana vai à padaria, compra um pão e um sonho e sai. Fulana vai ao ponto de ônibus, pega um ônibus porque precisa ir à faculdade. A corrida é um pouco mais exemplificada. Ela é mais completa, é a que eu uso, que eu justamente já falei para vocês que é bom pecar pelo mais. Então, a corrida é a que eu gosto. Então seria: fulana vai à padaria comprar um pão e um sonho. Conversa com o padeiro sobre como fazer pães e os tamanhos dos pães. Se despede, vai ao ponto de ônibus, espera um pouquinho, o ônibus chega, ela paga, entra e vai para a faculdade. Tá vendo? Ela tem um pouco mais de coisas. Você pode encher. A corrida dá pra encher mais. É claro que dá pra fazer isso também nas outras, se você preferir. É questão de preferência com o que você consegue lidar melhor. Mas o roteiro, terminando a nossa aula, que eu acho que foi mais rápido do que a outra, o roteiro, ele tem que ser feito. Não vou falar pra vocês que é o primeiro passo a ser dado, porque eu nunca dou o primeiro passo com o roteiro. Eu normalmente escrevo um capítulo para absorver a ideia da história, e aí quando eu acabo esse primeiro capítulo eu sento e faço o roteiro. Tem como ser feito antes? Sim, a maioria das pessoas faz assim. Você pode fazer quando você quiser, mas é a melhor coisa para você fazer para não se perder no meio da história. Lembra do que eu falei da outra vez? Não se perder no meio da história. O roteiro é uma dessas ferramentas que a gente utiliza para a ideia estar sempre centralizada. Como você vai fazer esse roteiro em um dia ou 2, seguidos de preferência, e ele foi desenvolvido, a história inteira foi desenvolvida mais rápido, né? Porque para você fazer um roteiro, você demora menos tempo do que escrevendo sua história, isso é óbvio. Então, tem menos risco de correr erros. Então, o roteiro é uma dessas ferramentas, e por isso que é muito legal você colocar o máximo de informação possível, porque na hora de você for escrever você não vai ter que inventar tanta coisa, então não vai correr tanto risco de acontecer algo estranho, diferente e completamente oposto do que você tinha dito antes na sua história. Então é isso, gente. O próximo tema é personagens e a gente se vê na próxima terça-feira, tá bom? É terça ou é quarta, gente? Tô perdida. A gente se vê na próxima semana. Tchau!